Então, hoje, a gente vai começar falando um pouquinho de mitose, né? De uma maneira geral, né? Todos os organismos vivos que nós conhecemos se produzem, eles são produzidos a partir de divisões celulares, tá certo? Se nós estivermos falando aí de organismos que são procariotos, organismos unicelulares, nós estamos falando então de reprodução ao mesmo tempo que a gente está falando de divisão celular, tá certo? E se a gente está falando de organismos multicelulares, a gente está automaticamente falando de crescimento, quando nós estamos pensando em divisões celulares, tá certo? E como vocês já pegaram desde o comecinho do nosso curso, né? Tudo que acontece dentro da célula, nada é por acaso, é tudo uma coisa muito organizada, é uma sequência de eventos que ela é toda medida. Vocês lembram que na aula passada ele Damar falou de todos aqueles pontos de checagem que acontecem dentro da célula durante a duplicação celular, tá certo? Então, verifica se a célula já cresceu o suficiente, verifica se a célula já tem todas as organelas duplicadas, verifica se o DNA está duplicado direitinho. Então, todos esses pontos de checagem, eles são, na verdade, para garantir que o processo como um todo ele aconteça de uma maneira bastante eficiente e muito fiel ao que se espera de uma duplicação celular, né? Então, quando a gente olha para esse quadro geral que nós temos aqui, o que vocês falaram até agora, tudo que a gente falou na disciplina até esse momento, está acontecendo nesse pedaço, tá certo? Na intérfase. Seja a célula que está lá no G0 ou que está aqui no processo de divisão, tudo acontece aqui na intérfase, né? E aqui, veja, a replicação do DNA e tudo mais. E agora nós vamos falar desse pedacinho do ciclo aqui, que é a fase final do ciclo antes de um novo se iniciar, que é efetivamente a duplicação da célula em si, né? É a separação daquele material genético que foi duplicado e a construção de duas novas células. Quando a gente pensa aí agora em mitose, a gente tem muito daquele conhecimento que a gente traz do ensino médio, né? Que a mitose é tudo uma coisa só. Aqui a gente vai dividir um pouquinho mais as fases, né? Então, normalmente no ensino médio a gente trabalha com prófase, metáfase, anáfase e telófase, né? Aqui a gente vai inserir uma outra fase no meio entre a prófase e a metáfase, que seria a prometáfase, que é uma etapa intermediária entre essas duas fases da mitose, né? E nós vamos separar também a telófase, que é a separação do material genético, a reconstrução do núcleo e o descondensamento do material, da citocinese, que é efetivamente a separação do citoplasma em duas células, tá certo? Mas só para fins didáticos também, porque como vocês podem imaginar, apesar da gente falar aqui tudo em partes estáticas, né? Cada fase que a gente entra, cada coisa que a gente fala, a gente meio que tira uma foto do momento da célula e acaba por explicar aquilo como se fosse uma coisa estática, mas isso é tudo uma coisa dinâmica. Então, as fases são marcadas por alguns eventos, mas não é assim, tipo, olha agora estou em prófase, plã, fica parada ali em prófase, né? Ela vai migrando entre as etapas e o processo vai acontecendo. Uma coisa interessante aqui é que, assim, quando a gente está falando de duplicação celular, o processo como um todo, desde o ciclo todo de reprodução, duplicação do DNA, G1, F, G0, né, G2, isso leva em torno aí de 24 horas, mais ou menos, esse processo. E a desculpa, e a mitose, que é a fase que a gente mais conhece, que a gente mais estuda, né, na nossa vida acadêmica aí, ou desde que a gente entrou na escola, fala de biologia, ela dura só 1 hora dentro dessas 23, 24 horas, né? Mas aqui
é uma fase muito rica em eventos e muito rica em acontecimentos que a gente vai detalhar mais ou menos agora para vocês. Então, só vou dar uma relembradinha aqui, né? Então, se a gente olhar o nosso ciclo celular de uma célula eucariótica aqui, então, primeiro, nós temos nessa fase de G1, né? Que, principalmente, o que acontece nesse momento é um aumento do volume celular e a biossíntese de enzimas e componentes estruturais, tá certo? Quando ela tem um segundo ponto de crescimento aí, que também é o G2, que é aquele último golinho de crescimento, né, para você fazer a preparação final para a mitose. Então, imagina, nós temos como se fosse um copo, o G1 vai enchendo, chega até a boca, que é o crescimento máximo que a gente vai ter dessa célula, tá certo? Toda a fase de DNA é duplicada ali na fase S, e na G2 ela cresce aquele pouquinho para transbordar e efetivamente a gente ter volume final para fazer as duas células, tá? Nós temos ainda outras duas fases, então essas duas de crescimento, G1 e G2, e agora a gente vai ter a fase S, que é a síntese do material genético, né, a duplicação do DNA, a gente já falou aí algumas aulas atrás, e a mitose, e a mitose efetivamente, que agora vai ser a separação desses cromossomos duplicados, e a citocinese, que é a separação do citoplasma, tá bom? Como sempre, vocês podem me parar a qualquer momento, tá bom? Então, se a gente for olhar aqui de um jeito mais, como vamos dizer, de um jeito mais batidinho dos eventos que acontecem efetivamente dentro da célula no momento da mitose, a gente pode dividir aqui nas fases, e do lado aqui a gente tem os eventos que marcam essas fases, tá certo? Então, veja, quando a gente está ali, então, no comecinho da prófase, o que vai acontecer é que, num primeiro momento, você vai começar a pegar esse DNA que já está duplicado, tá certo? A duplicação dele foi lá na fase S do ciclo, né? E esse DNA, ele vai começar a se condensar. E quando ele começa a se condensar, ele começa a ficar com aquela carinha de cromossomo que a gente conhece, tá certo? Aquela coisinha mais ou menos parecida com um X, assim, preso pelo centrômero no meio ali, e os cinetócoros ligadinhos, que é onde vamos ter a ligação dos fusos mitóticos depois, tá certo? Uma coisa importante aqui, que às vezes vocês se confundem um pouquinho, veja, lembrem-se, nós temos 2 cromossomos de cada, um par de cromossomos, né, um par para cada um dos nossos cromossomos. Então, por exemplo, o nosso cromossomo número 1, eu tenho um cromossomo do meu pai, um cromossomo que veio da minha mãe. Quando eu estou falando do meu par de cromossomos, ou do meu pai ou da minha mãe, eu estou falando de cromossomos homólogos, tá certo? Agora, este cromossomo do meu pai, quando duplicado, eu estou falando de 2 cromátides irmãs. Então, cromátides irmãs são 2 cópias do mesmo cromossomo homólogo. E cromossomos homólogos é o parzinho que você recebeu um de cada um dos seus genitores, tá certo? Bom, então no núcleo nós vamos ter aí o início da condensação desses cromossomos, eles vão se diminuindo, né? A gente já pode imaginar aí o porquê, a gente até já conversou um pouquinho. Quando você faz essa condensação dos cromossomos, você deixa eles menorzinhos, você então protege eles de quebras mecânicas e você facilita a separação desses cromossomos no momento da divisão, tá? E no citoplasma, enquanto você vai tendo a condensação no núcleo, no citoplasma o que vai acontecendo é que os seus centrossomos, eles começam a migrar para polos distintos da célula, tá certo? Nós vamos mostrar daqui a pouco como é que essa migração acontece. E eles já vão começando a mobilizar todos os seus microtúbulos ali, porque agora, nesse momento, é o que temos de mais importante na célula, é esse evento de separação. Então, aquelas vias de transporte de proteínas e tudo mais, isso tudo cessa nesse momento, e a gente vai focar somente aqui.
tá? A fase adicional que a gente vai ter aqui agora, entre a prófase e a metáfase, que a gente chama de prometáfase, os caras são mega criativos, né? Ela simplesmente agora vai envolver, então, a dissolução do núcleo, tá certo? Então, vai ter uma série de eventos ali que a gente vai falar já já, e esse núcleo, que antes era uma coisa envolta por uma membrana, essa membrana, ela se dissolve, ela se rompe, tá certo? E esses cromossomos passam a ficar soltos no citoplasma. E nesse mesmo tempo, nesse meio tempo, enquanto o núcleo, a membrana nuclear se dissolve, os microtúbulos dos seus centrômeros, né, que estão saindo um daqui, um de cá, que migraram para os polos da célula, eles começam a crescer e diminuir, a crescer e diminuir, até que eles encontrem os cinetócoros dos cromossomos aqui, ó, tá? Porque aí vai ficar prontinho para a gente levar para a próxima fase. Na próxima fase, nós temos aí como eventos principais que aqui na prometáfase nós temos então a ligação dos microtúbulos nos cinetócoros, tá certo? E aqui para a metáfase o que vai acontecer é que nós vamos ter cada cinetócoro de um cromossomo ligado a esses microtúbulos, e agora eles vão migrar para uma que a gente chama aqui de placa equatorial da célula, ou seja, bem na metade da célula eles vão ficar, com uma cromátide virada para o lado de dos centrômeros e a outra cromátide virada para o outro centrômero, tá certo? Aqui nessa etapa também a gente vai ter os nossos cromossomos na sua condensação máxima, o máximo que eles vão ficar de condensação é nessa fase aqui, tá certo? E agora, depois de uma série de checagens aí para ver se todos os cromossomos estão ligados nos fusos mitóticos e se estão viradinhos para lados opostos e tudo mais, aí vamos passar para a próxima fase, que é a anáfase. Na anáfase, o que vai acontecer é que esses cinetócoros esses microtúbulos que estão ligados nos cinetócoros, eles vão puxar os cromossomos para os polos em direção àqueles centrômeros que nós estávamos que estavam coordenando esse processo, tá certo? Fazendo assim a separação. E cada um dos polos da célula leva um grupo de cromossomos, de cromátides, tá certo? Então, o que nós temos aqui, ó, é o cromossomo duplicado, tá certo? Então, cada cromossomo composto aqui por duas cromátides irmãs, uma cromátide para um lado, outra cromátide para o outro, tá? Então, aí metade do material vai para um lado, metade do material vai para o outro, garantindo aí que todo mundo migre com a mesma quantidade de material genético, tá certo? Uma vez feito isso, a célula já começa a se preparar para a finalização desse processo, tá? Então, os cromossomos que estavam ali muito condensados já começam a sofrer um processo de descondensação, eles já começam a relaxar esse processo de condensação. O envelope nuclear já começa a se formar novamente no entorno desses cromossomos, tá? E aqui, mais ou menos na região equatorial, onde estavam aqueles cromossomos no primeiro momento, se forma aí um anel contrátil de actina, e ele vai começar a estrangular essa célula, tá? E nesse estrangulamento, ele vai fechando o processo que a gente vai chamar de citocinese, né? Então, um anel contrátil de actina e miosina vai deslizando uma sobre a outra e vai estrangulando até que você simplesmente feche o citoplasma, uma célula vai para um lado, outra célula vai para o outro, cada uma com o seu núcleo, com a sua parte dos seus cromossomos. Obrigado, tchau, vamos viver e um dia a gente se encontra aí, as células estão já separadinhas, tá certo? Então isso é um panorama mais ou menos geral do que acontece, dos eventos que acontecem na mitose, e são os eventos que marcam
são os mais marcantes de cada uma dessas fases, tá certo? Tudo bem, pessoal? Tudo bem até aqui? Falei muito rápido? Me dá um alô aí. Não? Sim? Eu não consigo ler o chat se alguém estiver escrevendo no chat, tá? Tá tudo bem, professor. Bem? Beleza. Então vamos seguindo. Ó, agora, pensando que, assim, o que vocês devem ter visto até hoje, ou quando muito, um pouquinho mais de detalhe, um pouquinho menos de detalhe, é, são essas etapas descritas mais ou menos por esses pontos diretamente assim, tá? O que nós vamos fazer agora é que nós vamos detalhar um pouquinho mais o funcionamento de cada uma dessas etapas e detalhar molecularmente o que é que acontece em cada um desses eventos, para que vocês tenham aí um aprofundamento e um entendimento mais claro de o que acontece, né? A pessoa não fala assim, dissolve o envelope nuclear. É como? Pensa que um dia um aluno vai olhar para vocês e falar assim, mas professor, como? Né? Então a gente tem que estar aí mais ou menos preparado para dar uma resposta para essas perguntas, tá? Então, tudo começa já quando nós vamos entrar na preparação para a fase da mitose, no nosso ciclo celular, tá certo? Então, veja, nós temos ali, ao final da fase S, os cromossomos são duplicados, tá certo? Só que, quando duplicados, eles ainda não estão condensados, mas eles também não podem ficar lá todos soltos, todos perdidões, se enroscando para lá e para cá. O que vai acontecer? Nós temos uma série de proteínas, que é da família das coesinas, tá certo? E elas vão funcionar como essas proteínas em forma de anel. Tá vendo esse anelzinho azul aqui? E o que ele vai fazer é que ele vai manter essas cromátides irmãs unidas, sem deixar que elas se espalhem muito e não fiquem ali todas entrelaçadas entre si, porque dentro daquele núcleo, agora você tem o dobro do material genético, tá certo? E se isso estivesse muito espalhado, o processo poderia se atrasar ainda mais, né? Demorar ainda mais. Então, só para vocês terem ideia, isso já começa aqui que as coesinas mantêm essas duas cromátides irmãs juntas, tá? E ao mesmo tempo, nós vamos ter ainda no processo de condensação do cromossomo a ação de outras proteínas que também são em forma de anel, tá certo? Que são essas chamadas condensinas. O que elas vão fazer? Lembra que a gente conversou lá na aula de estrutura de DNA que esse empacotamento ele é uma coisa muito eficiente, né? E parte disso se deve justamente ao enrolamento e a todos aqueles processos de do DNA se enrolar sobre si, se enrola na estona, depois ele rola como um colar de contas, tá certo? As condensinas aqui, elas vão criar essas alças de DNA, fazendo com que ele vá ficando cada vez mais juntinho e menor em seu tamanho. Então, que a gente sai daquele cromossomo gigantesco até termos uma coisa mais ou menos assim, né? Tá vendo aqui, então, uma cromátide aqui, outra cromátide aqui, mas toda condensadinha, né? Prontinho para a gente poder fazer a duplicação do DNA, a separação dos cromossomos, tá certo? E lembra que na aula passada, a Elidamar falou para vocês dos complexos ciclinas CDK, né? E aí, um desses processos de condensação aqui, ele é ativado justamente por um complexo ciclina, da ciclina M, como a CDK, que ativa esses complexos, vai fosforilando as subunidades e é ele que dá start, então, aí nesse processo de duplicação, ou de condensação
do DNA, tá certo? Nós temos aqui, a gente também fala muito antes de entrar na mitose, da duplicação do centrosomo, tá certo? É uma coisa que já começa a ser duplicada no G1, tá? Então, o que acontece? Você tem o seu centrosomo, ele se dissocia e começa, então, a preparar a outra partezinha, até que vai estar tudo duplicadinho lá no G2, para quando entrar na metáfase, isso aqui também tem que estar separado, tá certo? Então, veja, tudo isso tem que estar pronto antes da célula entrar em mitose, e tudo isso é objeto de checagem daqueles checkpoints para ver se a célula está pronta para entrar em mitose, tá certo? Está pronta para progredir para a próxima fase, né? Já no início da mitose, então se a gente voltar, o DNA está começando a se condensar, né? Os centrossomos estão duplicados, e agora o que eles vão fazer é que eles vão pegar e você vai ter um início, as suas regiões organizadoras de microtúbulos aí, né? Elas vão dissociar todos aqueles microtúbulos que tinham fazendo todo aquele caminho dentro da célula, tá certo? Que leva a vesícula para cá, traz proteína para lá, leva tudo de um lado para o outro. Eles vão dissociar tudo, condensar, né? E vai concentrar todos esses microtúbulos para a formação dos fusos mitóticos, tá? Você vai ter aí uma fase, uma coisa bastante frenética de polimerização e despolimerização desses microtúbulos, né? Porque eis uma coisa que aqui acontece ao acaso, né? Que é quando o microtúbulo vai se encontrar com o cromossomo ali. A gente já vai chegar nessa parte, né? Mas uma outra função desse crescimento de polimerização e despolimerização desses microtúbulos aqui na prófase é que é esse crescimento que vai fazer com que os seus centrômeros migrem para polos opostos da sua célula. O que vai acontecer? Veja, pensa que no nosso caso aqui, ó, essa monte de bolinha roxinha aqui, ele é um centrosomo, e aqui ele é outro centrosomo. E aqui uma fibra mitótica, uma fibra mitótica aqui, e outra de microtúbulo aqui, assim. O que vai acontecer? Vocês se lembram que lá na aula de transporte de vesículas e tudo mais, a gente falou das cinesinas, que eram aquelas proteínas que andavam literalmente por cima desses microtúbulos, carregando as vesículas de um lado para o outro, as organelas de um lado para o outro. Vocês se lembram disso, correto? O que vai acontecer aqui é que essas mesmas proteínas motoras, agora elas vão caminhar sobre os microtúbulos, só que elas vão se ligar em uma no outro. Então, veja, o que vai acontecer? Ó, essa daqui, nesse exemplo aqui, ó, nós vamos ter que ela vai se ligar neste microtúbulo. Então, neste microtúbulo de baixo é aonde ela vai caminhar, tá certo? E ele vai crescer sempre na extremidade mais. E o que vai acontecer? Ela vai caminhar, ela vai se prender, essa região está presa fixa aqui, e conforme ela caminhar para lá, ela empurra todo o microtúbulo e junto empurra o centrosomo, tá certo? O centrômero vai junto conforme ela vai caminhando. Então você pensa, isto vai crescendo e isto vai empurrando essa fita para lá. Então isso vai levando esse centrômero para o lado de lá. Do mesma coisa acontece para o outro lado, né? Então nós temos para os dois lados isso aí acontecendo, facilitando a migração desses centrômeros para os polos opostos da célula. Tá certo? Deu para entender esse pedaço? Vocês se lembram das cinesinas, né? Silêncio. Vou assumir que é assim? Sim. Sim, boa. Então, feito isso, esses microtúbulos, esses centrossomos, então, esses centrômeros migraram
para os polos da célula, e agora, então, vamos construindo as coisas na nossa cabeça, somando lá naquelas etapas que aconteceram, que a gente já falou previamente, tá certo? Veja, então, o nosso cromossomo está se condensando por ação das condensinas. Aqui, os centrômeros estão migrando para os polos opostos, tá certo? O próximo passo que vai acontecer agora é a desintegração do nosso envelope nuclear, tá? E aquele mesmo complexo ciclina-CDK, que era o complexo M com uma CDK, além dele fosforilar as nossas condensinas para que os cromossomos se condensem, ele também fosforila as proteínas do seu poro nuclear. Lembra que a membrana do nosso núcleo, a nossa carioteca ali, ela é toda cheia de poros que servem para o transporte de substâncias para dentro e para fora do núcleo, tá certo? Então ela vai fosforilar as proteínas do poro e também vai fosforilar um monte de proteínas de membrana da nossa lâmina nuclear. E isso vai gerar um processo de desintegração. Ao partir do momento em que elas estão fosforiladas, isso vai mudar a afinidade, você vai ter pequenas, aquela grande membrana, ela vai se romper em pequenas vesículas de envelope nuclear que vai se dissociar, tá certo? E isso acaba por você ter a aparência de que o núcleo se desintegra. Não é que ele desaparece, os seus lipídios que estavam ali vão fazer outra coisa. Ele simplesmente se rompe em várias microvesículas, tá certo? Que enquanto fosforiladas não se juntam novamente para fazer um grande núcleo, e isso acaba por liberar os nossos cromossomos aí agora no citoplasma, tá certo? Lá no fim, quando acabar o processo, como que esse núcleo se reconstrói? Você vai ter, então, a desfosforilação dessas lamínulas, também por um outro grupamento aí de ciclinas e CDKs, tá certo? E elas vão se ligar às partes daquela lâmina basal, lembra da lâmina basal aqui do nosso núcleo, né? Uma vez desfosforilada, eles vão se ligar no nosso DNA e aí vai começar a se formar as membranas no entorno dele, formando então novamente o nosso núcleo até a gente ter aquela carinha novamente, tá bem? Mas então, ó, veja, voltando, nós estamos aqui, fosforilamos a nossa complexo ciclina M com CDK, fosforila as proteínas do nosso poro nuclear e a nossa lâmina basal aqui, né, forma pequenas vesículas, desintegra as nossas membranas, os nossos poros de membrana, e os cromossomos agora, que estão condensados, vão ficar soltos no citoplasma, tá? O próximo passo que a gente precisa para que esse processo agora dê certo é que aqueles microtúbulos formados pelos nossos centrossomos que migraram para os polos da célula, que eles se encontrem com os nossos cromossomos ali na região do centrômero, né, no complexo proteico que a gente chama de cinetócoro, e faça aí, então, agora a movimentação desse cromossomo de acordo com as necessidades da célula naquele momento. Então, como é que isso vai fazer? Você vai ter um grande taxa um número muito grande de microtúbulos mitóticos crescendo e encolhendo, tá certo? Até que um deles encontre aí a região de um cinetócoro, tá? E isso faça com que ele se ligue aqui e prenda este cromossomo na ponta desse microtúbulo, tá certo? Se eventualmente acontecer a captura desse cinetócoro na região lateral do microtúbulo aqui,
Você vai ter o deslizamento desses cromossomos até a ponta, porque é aqui que a gente vai ter o procedimento adequado de ancoramento do microtúbulo com o cromossomo para evitar erros na hora da duplicação, da migração desses cromossomos, tá certo? Como é que vai acontecer esse processo? A gente vai ter aqui, então, ó, imagina que aqui, então, é o nosso cromossomo, tá certo? As cromátides irmãs aqui. Aqui nós temos no centrômero aqui o nosso complexo proteico, que é o nosso cinetócoro, né? E o que vai acontecer? Quando o microtúbulo se encontrar, ele tem esses filamentos aqui, essas proteínas em forma de filamento, que quando o microtúbulo chegar e encontrar essa região, um outro complexo proteico, chamado DAN1, ele vai formar uma proteína em forma de anel, que vai prender esse fuso mitótico, tá? O fuso mitótico passa aqui, ela prende como se fosse um anel e ele se expande na outra lateral, de modo que quando esse microtúbulo for puxar, ele puxa o cinetócoro junto, graças a esse complexo DAN1 aqui, que vai prender ele, como se fosse uma algema mesmo, tá certo? Tudo isso aqui, quando a gente vai fazendo agora, o próximo passo, veja, então, está tudo preso, e agora o que pode acontecer é que esse microtúbulo pode crescer, e conforme ele vai crescendo, aqui, o que acontece? Nós temos presos nesses filamentos pretinhos aqui, aquelas moléculas que são as que caminham pelos microtúbulos. Lembra? Nós tínhamos as cinesinas e as dineínas. Então, o que a dineína faz? Esse negócio... Opa, o que eu fiz? Espera aí. Rapaz. Pronto. Se esse microtúbulo crescer para lá, a dineína se liga no nosso complexo DAN e caminha para lá também, empurrando o nosso cromossomo. Se ele resolver diminuir, nós temos o outro grupo de proteínas que puxam esse cinetócoro para cá, e como o cinetócoro está presinho no cromossomo, o cromossomo anda para lá, anda para cá, de acordo com o crescimento ou diminuição do fuso mitótico. Tá certo? Então, veja, os passos que nós já tivemos até agora foi, primeiro, o início da condensação dos cromossomos, a dissolução do núcleo, os cinetócoros já andaram cada um para um lado, e agora os fusos mitóticos se ligaram nos cinetócoros. Nomes bonitos esses para a gente botar na fila, né? Muito bem. O próximo passo agora, já estamos na prometáfase, agora a gente precisa que aconteça a metáfase. E a metáfase é o quê? A metáfase é a migração desses cromossomos para o meio da célula, para a região central da célula, porque a gente chama de placa equatorial da célula, tá certo? Então, o que vai acontecer aqui é que nós vamos ter aí um empurra-empurra desses fusos mitóticos, tá certo? Até que as tensões entre eles se igualem e eles vão estar todos mais ou menos no meio. Nessa parte aqui, nós temos uma prática muito bonita para fazer, visualizando as fases da mitose em raiz de cebola. Nós não vamos conseguir fazer agora, obviamente, por motivos óbvios, né? Mas quando retornarmos com as atividades presenciais, eu vou separar um dia, durante a reposição das atividades, que vai ser provavelmente só no começo do ano que vem, e eu vou convidá-los para que a gente faça essa prática um dia lá na EASH, tá certo? É uma prática muito simples, muito bonita de ser feita, e dá para a gente visualizar ali na nossa frente todas as fases da mitose, tá certo? Então, assim, a gente não vai travar o andamento da disciplina, nem vou acabar de segurar a nota de vocês por causa de uma prática, nem nada disso, mas quando, no começo do ano que vem, a gente tiver a reposição das atividades práticas, que provavelmente é nessa época que vai acontecer,
Eu vou mandar um e-mail para vocês, convidando a todos para a gente fazer essa prática lá na IASH, porque é uma prática muito bonita e vocês podem fazer na sala de aula com seus alunos no futuro, tá bem? Bom, então, temos aqui agora, então, nessa parte os nossos fusos mitóticos, eles vão crescendo, né? Levam os nossos cromossomos até essa região equatorial aqui, e aqui a gente tem toda uma checagem, porque essa fase, além de dentro da mitose, ela ser a fase mais demorada de acontecer, tá? É a fase que a célula fica mais tempo parada, é a metáfase dentro da mitose, é porque essa fase é o último ponto em que nada pode dar errado aqui. Por quê? Veja, você tem uma série de verificações para ver se este cinetócoro dessa cromátide está ligado a um microtúbulo deste centrômero. E se a cromátide irmã dela está ligada no microtúbulo da outra do outro centrômero, tá certo? Por quê? A partir do momento em que a gente quebrar essa união entre elas e cada microtúbulo começar a diminuir, cada cromátide obrigatoriamente tem que ir para um lado, tá certo? Imagina que deu uma zika e aí esse cinetócoro aqui está ligado num fuso deste centrômero aqui. O que vai acontecer? Quando a gente tiver a separação dos cromossomos, esse leva 2 e esse leva nenhum. Então, essa célula ficaria com 47 cromossomos e essa com 45, se a gente estiver falando de uma célula humana, tá certo? Então, aqui, nesse ponto, a checagem e verificação de tudo isso, ela é feita com muito cuidado pela célula, tá bom? Bom, feito isso, agora a gente precisa entrar na próxima fase, que é a anáfase. A anáfase... Professor, Oi. uma pergunta. Esse caso de levar cromossomo a mais é o caso da síndrome de Down? Exatamente. Só que aí o que acontece, por exemplo, na síndrome de Down, é que na hora de formar o gameta, né, ou o óvulo ou o espermatozoide, uma das fases da meiose não funcionou muito bem e aí você puxou um cromossomo a mais inteirinho para o outro lado. Então, o cromossomo, em vez de ir com 23 cromossomos, 22 autossomos mais um sexual, ele vai com 24. E quando fecunda o óvulo, esse óvulo já parte da premissa com 47 cromossomos. E aí entendi. Obrigada. Você tem o que a gente chama de trissomia cromossômica, tá? Então a gente tem, o Down é o mais conhecido, que é a trissomia do 21, né? Nós temos aí mais algumas, acho que a trissomia do 18 é uma trissomia que acontece bastante, tem a trissomia do 13, mas as outras, o fato de você ter um cromossomo a mais, outros cromossomos a mais, ele é tão prejudicial para o organismo que provavelmente, em geral, esses organismos vão a óbito antes mesmo de nascerem, né? Então, por isso que a gente não vê trissomia de outros cromossomos, tá? Mas é exatamente isso que acontece. Bom, então saindo da metáfase, agora a gente vai entrar na anáfase, né? E agora, o que vai acontecer? Lembra que a gente tinha lá, quando esse DNA se duplicou lá na fase F, as nossas cromátides estavam presinhas pelas coesinas. Lembra? Essas coesinas continuam aqui. E é só aqui na anáfase que elas vão ser rompidas. Então, você vai ter aí um processo proteolítico aí, né? Ele é ativado por esse complexo promotor de anáfase, né? E o que ele vai fazer? Ele vai degradar as ciclinas S e as ciclinas M e também vai degradar as coesinas. Então, com as coesinas degradadas, agora minhas cromátides irmãs estão soltinhas. Então, quando os microtúbulos puxarem, elas vão cada uma para um lado, né? Acho que é isso. E aí, pessoal, na anáfase, a gente vai ter dois tipos
de anáfase para a gente poder fazer a separação desses cromossomos, para a gente poder depois separar as células. Tá? Uma das maneiras é o seguinte, a gente tem aqui um centrômero aqui, outro centrômero aqui, e o que vai acontecer é que este microtúbulo e este microtúbulo, eles se encurtam. Então, eles literalmente puxam o cromossomo cada um para um lado. Tá? Essa é uma maneira de fazer. E a outra maneira de fazer é, ao invés de usar esses fusos, mexer com esses fusos mitóticos aqui, ele mexe com esses fusos que estão, não estão ligados a nenhum cinetócoro. E o que vai acontecer? Lembra daquelas proteínas motoras que separaram os seus dois centrômeros, cada um para um lado? Eles vão fazer com que, em vez de eles encurtarem esse pequenininho, eles vão aumentar esses grandes e manter esses do mesmo tamanho. Então, o que eles vão fazer? Eles vão empurrar os centrômeros. E, como não mexeu no comprimento deste microtúbulo mitótico aqui, desse fuso mitótico, ele acaba puxando. Então, nesse caso, você encurta o fuso mitótico e puxa o cromossomo. Nesse, você estica o outro fuso mitótico aqui e deixa o que está ligado no cinetócoro do mesmo tamanho e ele se puxa também. Tá bom? São as duas maneiras aí que nós temos da anáfase funcionar. Aqui nós temos uma foto, né? É bonito quando a gente faz a prática na raiz da cebola, ela fica desse jeitinho mesmo, é bem legal. Tá? Então veja, aqui as nossas células estão todas em metáfase, reparem então que a gente tem aqui em roxo, né, corado o nosso DNA, roxo ou azul, sei lá que cor é essa, eu não sou muito bom de cor, né? E em vermelho nós temos aí todos os nossos fusos mitóticos ligados. E aqui, então, da metáfase para a anáfase, puxando, então, esses cromossomos, né, as cromátides, cada uma para um lado, para que cada célula fique com metade do material genético. Já entrando nos finalmente aqui, né, nós temos, então, a telófase. A telófase, ela já vai, tão logo os cromossomos vão chegando aqui nas regiões dos polos equatoriais aqui dos polos aqui da célula, o que vai acontecendo é que a gente já começa a enxergar externamente na célula esse sulco de clivagem. E o que vai acontecer aqui é que você vai ter uma série de anéis, pequenos anéis aqui de actina e miosina, e o que eles vão fazer é isso aqui, ó. Eles vão começar a se contrair, né, ligados aí no próprio processo de contração que a actina e a miosina fazem, e que a Ilidamar vai explicar para vocês semestre que vem em corpo humano, né? E o que vai acontecendo é que ela vai andando, e conforme a actina vai caminhando sobre a miosina aqui, uma delas vai se despolimerizando, e aí você vai tendo um encurtamento desse anel, encurtamento até que ele se rompa e você tenha, então, a separação das células na nossa citocinese final. Tá certo? Nós temos um videozinho aqui que eu preciso compartilhar a outra tela. Espera aí. Deixa eu ver se eu não vou apanhar muito. Isso. Uma guia do Chrome. Aqui, pronto. Existe esse canal do YouTube, ele chama The Virtual Cell. É um canal excelente. Ele tem um monte de boas explicações sobre vários processos celulares. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, as animações são muito bem feitas, as explicações são muito bem dadas. Então, esse é um canal que vale a pena você utilizar como fonte de recurso para você compreender o processo, mas também como fonte de recurso para você usar isso nas suas aulas, tá? Eu vou até deixar com o próprio áudio do vídeo,
Porque ele está em inglês, mas é um inglês muito simplesinho e dá para a gente compreender, tá bom? Eu vou ficar em silêncio nesse momento agora, deixar o vídeo falar. Vocês ouvem, né? Estamos ouvindo sim, professor. Cell division is Obrigado. required for an organism to grow, mature, and maintain tissues. During the mitotic phase, a cell will undergo mitosis to form two new nuclei, and then divide to form two new individual cells during cytokinesis. Mitosis is the process of dividing the duplicated DNA of a cell into two new nuclei. Mitosis is split into distinct stages. The first stage is prophase. The DNA condenses, organizes, and the classic chromosome structure appears. Next comes prometaphase, where microtubules attach to the chromosomes. This step is followed by metaphase, where the chromosomes align. Metaphase is followed by anaphase, where the chromosomes separate. Finally, during telophase, nuclear membranes reappear around the two sets of chromosomes. Mitosis is now complete. After mitosis, two new cells are formed by a process called cytokinesis. Mitosis is only one part of what is called the cell cycle. For many eukaryotic cells, a cell is duplicated every 24 hours. Most of the life of a cell is spent in interphase. Interphase consists of three stages called G1, S, and G2. G1, or GAP1, is the first growth stage of interphase. In G1, the cell grows to nearly its full size and performs many of its specific biochemical functions that aid the organism. Next is the S, or synthesis phase. This is an important stage because it is during the S phase that DNA in the nucleus is replicated. The cell next enters another growth stage called G2, or GAP2. It is during G2 that the cell finishes growing. Once the cell has duplicated DNA in the nucleus and two centrosomes have appeared in the cytoplasm, mitosis can begin. For a typical eukaryotic cell, this will last about 80 minutes. During the first stage of mitosis, called prophase, we first see the classic chromosome structure. This occurs through a condensation process. At the same time, protein strands called microtubules appear from the centrosomes in animals. Finally, a structure found within the nucleus, the nucleolus, disappears. Next, prometaphase begins when the nuclear membrane is broken down. At the same time, microtubule strands, or spindle fibers, are growing from the centrosomes. These strands attach to a protein structure called the kinetochore. One kinetochore is attached to the centromere of each sister chromatid. Next comes metaphase. During this stage, the sister chromatids align along the center of the cell so that both chromatids face toward opposite poles of the cell. Now the sister chromatids are ready to be separated. This occurs during anaphase through a shortening of the microtubules attached to the kinetochores. Additionally, the poles of the cell move farther apart, causing increased separation of sister chromatids. At the end of anaphase, the sister chromatids have moved to the two ends of the cell. Telophase is the final stage of mitosis. It is here the components of the new cells begin to appear. At this point, the spindle fibers are broken up. A new nuclear membrane surrounds the chromosomes at the end of each cell, and the chromosomes uncoil and return to an uncondensed state. Mitosis is now complete. The formation of two cells is all that remains. Following mitosis, the cell undergoes a process called cytokinesis. First, the cell is compressed by a contractile ring that divides the cell in nearly equal halves. By now, the organelles in the cell have been replicated and are now divided between the two halves of the cell. This includes mitochondria, Golgi bodies, and the rough ER.
Plant cells also have chloroplasts. Muito bem. Então, pessoal, volta aqui. Então, assim, veja, o procedimento é aquilo que a gente conversou. Eu falei para vocês de vários detalhes, né, vários pequenos detalhes que a gente tinha no funcionamento das células aqui, tá certo? Mas é aquela história, é aquele processo fluido, né? A gente tenta explicar passo a passo, etapa por etapa, mas eu quero sempre que vocês tenham na cabeça de vocês que o que acontece na mitose é aquele processo bastante fluido e muito dinâmico, tá? O que então a gente vai ver, a única diferença aqui que eu queria mostrar para vocês aqui é que em células vegetais a gente não tem então o estrangulamento da célula, tá certo? Porque nós temos aí a parede vegetal do lado de fora, né? E o que vai acontecer é que você vai ter aqui a formação de uma nova parede vegetal entre as duas. Então, a primeira célula cresce em tamanho, mas você não tem o processo de estrangulamento na hora de fazer a sua citocinese, tá? Então, pequenas vesículas vão se formando aqui e uma nova parede celular é formada e a célula se divide em dois, tá bom? É isso, pessoal.